Somos alunos do 5º semestre do curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Nossa equipe é composta por Humberto Neto, Jorge Miguel, José Victor e Luiz Alfredo. Vamos falar sobre intolerância à lactose. Primeiramente, algumas considerações iniciais. As intolerâncias alimentares estão muito presentes no nosso cotidiano e têm alta prevalência ao longo do mundo, estando principalmente presentes na Ásia e no Oriente Médio. No Brasil, a intolerância à lactose se manifesta principalmente entre indígenas, nipônicos e negros. Mas afinal de contas, o que é a intolerância à lactose? A definição da doença é a deficiência na enzima lactase. Esta enzima é responsável pela degradação de lactose em glucose e galactose. Quando ocorre uma produção ausente ou deficiente desta enzima, se tem um caso de intolerância à lactose. A produção dessa enzima diminui normalmente e naturalmente a partir dos 5 anos de idade. As causas da deficiência de lactase podem ser congênita, tendo um padrão de herança autossômico e recessivo, e sendo de grande importância o seu diagnóstico no recém-nascido, porque pode levar ao óbito. Na criança, eles têm sintomas de distensão abdominal, vômito e diarreia líquida e de odor ácido. As causas primárias são as mais comuns e ocorrem na idade adulta. E elas variam de acordo com a quantidade de lactose ingerida, idade, genética e taxa de digestão. E as causas secundárias são principalmente resultantes de lesões na mucosa intestinal, como ocorre na doença celíaca, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, diabetes mellitus avançada, quimioterapia, radioterapia e SIDA. Normalmente, quando as lesões são tratadas, a produção de lactase retorna ao normal, sendo assim a deficiência de causa secundária reversível. A lactose, que deveria ter sido digerida no intestino delgado, chega até o intestino grosso quase que intacto, e lá ela é fermentada pelas bactérias da flora intestinal, causando a produção de gases como metano, dióxido de carbono e gás hidrogênio, que causam as flatulências, distensão abdominal e dores abdominais. Além disso, a fermentação causa a produção de ácidos graxos, que junto com o aumento da pressão osmótica, levam à diarreia. As condições para a manifestação da doença são multifatoriais, tendo os seguintes fatores como principais: duração do trânsito intestinal, quantidade de comida ingerida, presença de outros componentes na dieta, consistência da dieta, temperatura e flora intestinal. Normalmente os sintomas surgem quando há um déficit maior do que 50% de lactase, ou seja, algumas pessoas que tenham deficiência na produção da enzima podem ingerir quantidades pequenas sem que se manifestem os sintomas. Para o diagnóstico, podemos lançar mão de 3 métodos, de três testes. O teste de curva glicêmica, onde um paciente em jejum tem a sua glicemia coletada. Em seguida, ele ingere uma solução com lactose e a sua glicemia é medida normalmente, após 30, 60 e 90 minutos. E a partir daí é feita uma curva glicêmica. O esperado é que alguém que ingeriu uma solução com lactose tenha sua glicemia aumentada, devido à digestão da lactose pela lactase. Uma pessoa que tem deficiência na produção de lactase não terá um aumento significativo de glicemia. Um aumento menor do que 20 mg por decilitro de glicemia é sugestivo de má digestão de lactose.
O segundo teste é o teste respiratório do hidrogênio, onde na primeira etapa se pede que o paciente, após 12 horas de jejum, sopre num aparelho que mede a quantidade de hidrogênio. Em seguida, ele bebe uma solução com lactose e após 30 minutos ele sopra novamente no aparelho. Como foi dito antes, o gás hidrogênio é um dos produtos da fermentação da lactose no intestino grosso. É esperado que haja um aumento na quantidade de gás hidrogênio. Se houver um aumento de 20 partes por milhão de hidrogênio, se considera que há uma deficiência na degradação da lactose. O último exame é a medida da acidez das fezes. É um método simples em que se mede o pH das fezes e é muito comum para detectar intolerância em bebês e crianças pequenas. O tratamento é feito através de uma dieta personalizada. Não são recomendadas dietas em que seja totalmente abolido os derivados do leite, pois isso pode estar associado à diminuição de cálcio, fósforo e vitaminas. O ideal é que sim, seja feita uma restrição inicial, mas que esses produtos sejam reintroduzidos gradualmente de acordo com a capacidade de digestão de cada paciente. Caso estes métodos não funcionem, pode ser feita a reposição de lactase exógena ou a ingestão de alimentos com baixo teor de lactose. É importante ressaltar para o consumidor a necessidade de ler os rótulos. Muitos alimentos que aparentemente poderiam não possuir lactose na sua composição as têm, como salgadinhos de milho, molhos para salada, proteína em pó, carnes processadas. Por isso, é muito importante, principalmente para portadores de intolerância à lactose, prestar muita atenção aos rótulos. Por fim, podemos fazer a distinção entre intolerância e alergia. Enquanto a intolerância se dá pelo mecanismo já citado de falha na produção da enzima digestora de lactose, a alergia se dá através de um processo imune, onde o organismo enxerga os antígenos presentes no leite como ameaças para o organismo, e apesar da clínica ser semelhante, na alergia podem ocorrer lesões e inchaço na pele, dificuldade de respirar e sangramento intestinal. Obrigado.